Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder um comentário do Stefan que falou que se irrita com a sua própria irritabilidade. E é uma questão muito interessante isso, porque eu acho que todos nós, né, passamos pelo processo em que a gente fica muito irritado com a maneira com que a gente reage, as coisas, né, com a maneira como nós atuamos no mundo, no dia a dia, no cotidiano, enfim. E eu fiquei pensando a respeito dessa questão, porque de fato, quando ele falou, é uma coisa muito frequente, né? Então eu percebo que muitas vezes eu tenho muito mais tolerância com quando alguém se irrita, quando alguém fica chateado, quando alguém fica bravo ou triste ou qualquer coisa, do que com a minha própria chateação, tristeza e tudo isso. Bom, tem um aspecto assim bem simples, né, que é a gente tem mais tolerância com o processo alheio, primeiro porque quando alguém está vivendo esse processo não é algo que eu me identifico com o meu, né, a Juliana, eu separada aqui, enfim, então é muito mais fácil. Eu vejo isso assim muito claro, às vezes as pessoas vêm pedir algum conselho de algum processo que é muito intenso, muito forte para elas e e aí, para mim, é muito simples olhar para a questão e entender que não tem vítima, não tem algoz, que a situação em si é neutra e dar esse conselho, ou enfim, trazer perguntas, questionamentos para essa pessoa para que ela consiga entender aonde ela está escolhendo alguma outra coisa que não seja se lembrar do ser real dela, né? Mas quando o negócio é com a gente, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a gente se identifica com as nossas questões, né? E tem assim, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um tem aquele ponto que é o que pega mais, que é o mais difícil, se desidentificar, né? Se desapegar da questão. Então, quando o negócio é nosso, é mais difícil. Mas aí, né, eu percebo que quando a gente, ou por exemplo eu, né, vou falar de mim, quando eu me irrito com alguma coisa e no momento seguinte eu consigo perceber essa minha irritação, e aí de fato existe essa cobrança de que, puxa vida, eu com todo o meu entendimento, né, com toda a minha experiência, não deveria me sentir assim. Mas o exercício nosso constante, essa questão da tolerância é importante por quê? Porque no fundo, a tolerância, no fundo, é um sinal de presença. Em que sentido, né? Então, vamos supor que eu esteja irritada por alguma situação. E aí eu percebo que eu tô irritada e de repente nesse exercício aí de auto-inquirição radical, né, nessa questionamento interno que eu tenho a todo momento, eu descubro que não tinha razão nenhuma para minha irritação. A gente vai descobrir que nunca tem razão para que eu fique de fato irritado. Mas aí vamos supor que nesse processo eu perceba e eu me flagre nesse pensamento de irritação e flagre o sentimento por trás disso, ou o pensamento, a crença por trás disso, e perceba que não tem razão de ser, como acontece sempre, né? E aí eu fico irritada comigo mesmo por estar irritada. Então, o meu estado de presença não permite que as coisas sejam do jeito que são. Porque às vezes a gente fica pensando que ser do jeito que é só o que está acontecendo lá fora, né? Mas que as coisas sejam da maneira que são também é o que está acontecendo aqui dentro, no meu processo interno. E então eu não tenho essa presença e não abro esse espaço para que aquilo simplesmente se manifeste e tanto quanto a circunstância que não era a causa, ou seja, que não seria um motivo para que eu me irritasse, né? A minha própria irritação também não tem significado e não é causa para que eu fique irritada por conta da irritação. E aí a gente junta dois pensamentos e dois sentimentos. Então, ao invés de eu ter apenas irritação, eu sinto irritação por estar irritado. Percebe como eu aumento e como eu torno tudo aquilo muito real? E como eu poderia, de repente, tentar fazer o exercício de, quando eu me sinto irritado, de simplesmente olhar para aquela irritação, identificar, né? Ou seja, perceber que eu estou irritado e
também não casar e não me identificar com aquela irritação. Saber que eu não sou aquela irritação, que é só um pensamento, eu não sou o meu pensamento. E aí eu posso abrir um espaço, né? Um espaço amoroso onde a minha irritação daquele momento pode se manifestar, né? E aí também um exercício assim de um questionamento que eu queria trazer, que eu pensei até pensando a respeito do meu próprio processo, que quando alguém fica irritado, eu tenho muita tolerância, tenho muita calma e com essa pessoa, e porque comigo não é assim, é porque no fundo, né, a gente ainda tá no processo de se diferenciar dessa pessoa, né, de colocar, tá vendo? Aquela pessoa linda fica irritada por isso, ai, nossa, coitada, né, ela ainda não entendeu o processo de autoconhecimento, de escolha, de tudo isso, pra gente prestar atenção o quanto a gente tem a necessidade de separar e de identificar aquilo que no fundo eu tenho aqui dentro, lá do lado de fora. Então o exercício mesmo é começar com a gente mesmo, é ser tolerante com aquilo que se apresenta dentro de mim, porque depois isso se estende para o todo, porque a partir de mim eu consigo depois estender isso para todo mundo, literalmente, né? Então, se você se irrita com a sua irritação, se irrita com a sua tristeza, se irrita com a sua desconcentração, então o exercício é de tolerância e de presença. Lembra que se você estiver presente, não é que você não vá sentir essas coisas, mas quando, a partir do momento em que você identifica aquilo que você está sentindo, na presença não vai ter nenhum sentimento por cima disso. Ou seja, não vai ter uma chateação por estar chateado, entende? Porque quando eu estou presente, eu simplesmente compreendo e sei que seja o que for que eu esteja sentindo, a gente está falando de coisas, entre aspas, né, negativas, mas poderia ser um sentimento positivo, sei lá, euforia, alegria intensa. Eu sei, né, que esse sentimento, esse pensamento, da mesma maneira que chegou, vai também, é só eu não me identificar com isso e estar presente para que ele se manifeste. É isso, gente. Super obrigada pela atenção e namastê!